Oi, Dani. Tudo bem, Grazi? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Estamos Obrigada, aí. viu, por ter aceitado o convite das meninas. Imagina, um prazer estar aqui. Muito legal começar com você essa série. Obrigada a você por estar aí também para prestigiar. Sou fã. Somos, então, uma da outra. Vou ficar por aqui. Qualquer coisa vocês gritam. Opa, obrigada, Grazi. Pessoal, mais alguns minutinhos a gente já começa, tá bom?
Acho que podemos começar, né, pessoal? Tudo certo, prof? Então, boa noite. É com imenso prazer que iniciamos a nossa live de Vinte com Farmacêutico na Pandemia. Nós somos CRF Júnior da UEL, entidade composta por estudantes do curso de farmácia da Universidade Estadual de Londrina. Nosso objetivo é levar informações reais, com bases científicas, promover a saúde, prática e assistência farmacêutica. Eu me chamo Mariana e hoje vamos conversar com a professora Daniele Venturini sobre como o profissional farmacêutico está inserido no combate à pandemia do coronavírus. A professora Daniele Venturini possui graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em medicina e ciência da saúde, também pela Universidade Estadual de Londrina, e doutorado em medicina e ciências da saúde pela mesma. Atualmente é professora adjunta e coordenadora do colegiado do curso de farmácia da Universidade Estadual de Londrina. Em nome da equipe do CRF, agradeço a sua presença. O tema da nossa entrevista será a realidade e dia a dia do CCS-HU de Londrina no combate e prevenção ao Covid-19. As dúvidas e as perguntas podem ser mandadas no chat, seja no Facebook ou no Google Meet. Lembrando que essa live ela será em forma de entrevista, então pedimos a colaboração de todos para que enviem suas dúvidas e se elas não forem sanadas durante a entrevista. A professora Daniele começará falando sobre os 3 pilares que envolvem o CCS, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, e também sobre as atividades remotas. Depois, quem vai apresentar as perguntas de vocês será a Juliana De Biasi. Passo a palavra para você, professora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite do CRF Júnior para compor aqui, né, algumas informações acerca dessa pandemia que acabou pegando todos nós de surpresa, né, e com uma série de demandas que nós nunca poderíamos pensar. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, pretendo ser bem sucinta, bem objetiva, haja vista que o objetivo é a gente trabalhar com algumas perguntas que virão, né, dos participantes aqui. Então, assim, para quem me conhece sabe que eu gosto de falar, mas eu procurarei ser aqui o mais objetiva possível. Então, considerando o que me pediram para nós conversarmos, né, o CCS, ele tem trabalhado incessantemente na tentativa de promover qualidade de vida para a população de uma forma em geral. Então, voltado para esse aspecto, eu gostaria de pedir para que nós falássemos, então, da parte do ensino, que até poderíamos, né, comentar rapidamente sobre o retorno das atividades acadêmicas. Eu gostaria de falar um pouco dos projetos que o CCS tem desenvolvido, principalmente no que tange aos assuntos sobre a Covid, e de preferência com participação de colegas farmacêuticos, de professores, né, que cursam e que ministram aulas no curso de farmácia. Então, dentro dos projetos que nós podemos comentar com vocês aqui hoje, eu gostaria de ressaltar 2 importantes projetos de pesquisa, né, no qual eu tenho a honra de estar participando dos 2, e que envolvem algumas análises sobre aspectos tanto imunológicos quanto genéticos do vírus, né, SARS-CoV-2, e também aspectos genéticos do hospedeiro, né, no caso humano. Porque, como a gente sabe, a Covid-19 é uma condição que cursa com uma série de divergências em relação ao indivíduo que está infectado. Então, nós temos, né, indivíduos contaminados com o vírus e que cursam com sintomatologias que variam de leve até graves, né, e aí nós sabemos a alta incidência de óbitos nesse tipo de doença. Então, pensando nisso, esses 2 projetos, ele é coordenado pela professora Andréa Nami, né, professora lá do departamento do CCS, que eu sou colaboradora, e um outro projeto que nós nos afiliamos com a equipe de Guarapuava, um projeto enorme envolvendo 16 instituições na qual a UEL faz parte, e que também nós vamos trabalhar com esses aspectos, onde a gente pretende, nesses projetos, entender se alguma questão genética está envolvida para que a doença cursa de uma maneira tão distinta de acordo com os pacientes, bem como aspectos do vírus que poderia também justificar essas variações importantes, né, nos sintomas desses indivíduos.
Então, esses 2 projetos, eles estão acontecendo. No da professora Andréia, eu ficarei responsável para avaliar o estresse oxidativo também nesses grupos, né? Nós dividiremos aí 3 grupos de estudo, os pacientes que tiveram o quadro leve, o moderado e grave, e nós vamos tentar entender por que há dessas variações. E a minha responsabilidade nesse projeto ficou de nós tentarmos ver se o estresse oxidativo também está envolvido nesse prognóstico, né, na evolução da doença para esses pacientes. O projeto que nós estamos em parceria, ele é um projeto com uma equipe chamada IPEC, que é o Instituto de Pesquisa e Câncer de Guarapuava, e que nós vamos participar como uma das instituições, e já estamos, inclusive, fazendo um artigo de revisão acerca dos papéis, inclusive, imunológicos e genéticos da enfermagem, medicina, fisioterapia, e dentro dos profissionais da área de farmácia, eu gostaria de citar o projeto que a professora Mirella acabou de submeter, né, inclusive para apreciação do colegiado de farmácia, que envolve, vai ser um projeto de extensão, e ele vai utilizar o Instagram para divulgação de uma série de ações que docentes e discentes do curso de farmácia estão desenvolvendo dentro da universidade, independente, mesmo que seja dessa forma remota, né? Vamos divulgar notícias importantes, reportagens, faremos lives, todos os assuntos voltados à ação farmacêutica, ação do farmacêutico nos cenários e nas diversas áreas de atuação, né? Inclusive, já contamos aí com a colaboração e a participação do CRF Júnior nessa jornada, né? O colegiado ficará juntamente com a professora Mirella, na coordenação desse projeto, e que estaremos trabalhando como extensão, porque também pretendemos atender a comunidade externa de uma forma geral, né? Então, com palestras que sejam dirigidas a essa população, de medidas de prevenção, outras medidas que a gente precisar adotar, dependendo do cenário da pandemia da Covid, né? Esse é um projeto que não pretende ser utilizado apenas para essa fase de pandemia, e sim um projeto que a gente pretende aí estender para mais alguns anos, né? E voltado para a questão do ensino, então, como vocês sabem, o calendário, né, ele foi reaberto, o calendário acadêmico da graduação, no dia 29 de junho, e depois, né, de uma série de discussões, o colegiado de farmácia, ele optou para o início no dia 13 de julho, porque nós entendemos que precisaríamos nos organizar melhor para que todos começassem de uma maneira, né, igualitária, e que todos, né, no caso, 100% dos estudantes tivessem acesso à nova modalidade de ensino, que é o ensino remoto, né, não presencial. E é lógico que depois poderemos tirar algumas outras dúvidas mais pontuais de vocês em relação a isso, mas o que eu gostaria de levantar nesse momento é que, por mais que os colegiados de curso tenham o seu principal objetivo de promover o papel pedagógico do mesmo, né, então, de como evolui todo o processo pedagógico do curso, com as várias tentativas que nós fizemos de contato, né, com muitos de vocês, acerca das condições pelas quais, né, cada um estava passando, nós também observamos, né, 2 grandes problemas que não poderíamos deixar de lado, né. Primeiro seria a necessidade de incluirmos 100% nos estudantes no que tange as tecnologias que a gente precisaria, né, utilizar nesse momento. E quando nós propusemos um projeto para sanar este problema, nós enxergamos outro problema, né? Então, o projeto que trabalhou para tentar promover e prover aos estudantes que precisassem equipamentos de internet é o projeto Conecta, onde todos os coordenadores dos 6 cursos do CCS se uniram, né, numa frente para conseguirmos, então, equipamentos de internet durante todo o tempo que for necessário. Conseguimos contemplar 100% dos estudantes do CCS, isso nos causou uma grande alegria. Hoje acabamos de encaminhar os últimos notebooks pelo correio, o professor Leandro até tirou uma foto mostrando ele fazendo esse envio. Então, isso nos deixou tranquilos
no que tange à inclusão social dos estudantes de farmácia nesse momento. Porém, como o questionário também trazia outras informações que nós gostaríamos de coletar, observamos que muitos estão inseguros nesse momento, né? E essa insegurança, é lógico que ela é muito plausível, é uma insegurança que aflige a todos e não é, né, uma questão de um segmento. Então, os estudantes estão angustiados, os professores estão, né, ansiosos, inseguros, e aí nós observamos que muitos estudantes referiram, né, esse desconforto, né, e até algumas questões do âmbito psicológico. Então, frente a isso, nós também nos mobilizamos, né, criamos um subgrupo desses coordenadores e entramos em contato com um projeto chamado PAD, que todo mundo conhece como NAD, né, mas é um programa de apoio ao docente discente nessa questão de saúde mental. Então, também estamos acabando de criar um folder explicativo, teremos docentes acolhedores nos 6 cursos do CCS, nos quais o aluno que precisar de qualquer ajuda vai ter um telefone de contato desses professores, entrará em contato, o professor fará os encaminhamentos que forem necessários. Eu acho que dessa forma, mesmo considerando uma série de dúvidas que vão surgindo e surgem a cada dia acerca de como o ensino se dará, de quais seriam as contribuições, quais seriam os pontos positivos e negativos, nós também estamos faltamos em todas as reuniões que temos participado, que envolve a qualidade, né, a manutenção da qualidade do ensino da UEL, que nós temos aí muito orgulho, né, de ser UEL. Temos também que considerar toda a inclusão social e a segurança sanitária de vocês. E pensando na segurança, por que não na segurança mental, psicológica, né? Então, a gente tem trabalhado principalmente nestes pontos que nós entendemos que se eles tiverem um apoio ou aonde procurar, né, quem procurar, e que os problemas sejam resolvidos pontualmente, a tendência é que essa fase seja passada de uma maneira positiva e que até tenhamos oportunidade de aprender novas tecnologias de ensino mesmo, né? Eu acho que existe muita relutância porque é algo desconhecido, mas nós temos visto relatos positivos com algumas modalidades, mesmo que remotas, né? Eu acho que é hora de aprendermos juntos, não teremos tempo de nos prepararmos para tal situação, mas nós aprenderemos no processo. E espero, né, enquanto coordenadora do colegiado de farmácia nesse momento, um grande desafio que veio até mim e que pretendo fazer o meu possível. A gente espera que os estudantes também nos ajudem, né? A gente tem plena convicção que vocês têm muito mais a nos ensinar nesse momento do que simplesmente aprender. Então, vai ser um momento onde os professores também vão ter que sair da sua zona de conforto, vão ter que sair do seu quadrado e vão ter que entender que também precisam aprender sobre outras coisas, né? Ninguém é detentor total do conhecimento. Então, é hora de troca de experiência, de troca de conhecimento mesmo. Eu acho que todo mundo vai sair bem mais rico dessa história, né? Assim, eu tenho a minha convicção, porque eu procuro ser otimista, mesmo estando numa fase não muito boa. Então, a princípio seria isso, mas eu estou à disposição de perguntas e questionamentos, e agradeço. Muito obrigada, professora. Eu vou começar com algumas perguntas gerais, meio norteadoras assim, mas nada impede que vocês façam outros tipos de pergunta também, tá bom? O primeiro questionamento que a gente tem é se o CCS tem algum plano de ação que promova a inclusão digital de todos os alunos. Você já comentou, mas se você puder comentar mais alguma coisa, a gente agradece. Claro. O projeto Conecta, ele foi desenvolvido agora rapidamente, quando tivemos uma demanda já há bastante tempo da Prograde de que, para a retomada da atividade do calendário de forma remota, o primeiro ponto imprescindível seria a inclusão social de 100% dos estudantes. E, nesse sentido, a gente tem que pensar que nós temos, inclusive, públicos bem variados do que nós temos de estudantes na universidade. Então, nós temos os indígenas, né?
nós temos aqueles estudantes que são apenados, então existe uma diversidade já muito grande, né, no perfil dos estudantes da UEL, haja vista que nós temos mais de 13 mil estudantes, compondo 53 cursos de graduação. Então, nesse sentido, o CCS pensou em trabalhar, pelo menos, no grupo que nos competiria naquele momento, que eram os cursos do CCS. Não poderíamos pensar tão grande enquanto o UEL, por conta da nossa limitação, né? Então, a gente fez um trabalho não considerado pequeno, porque englobou um único centro, dentre os 7 que a UEL tem, porém, eu acho que serviu, inclusive, de norteador para a UEL, porque a UEL, ela está agora com um projeto muito similar ao nosso, inclusive nos convidaram para compor né, essa busca que a UEL fará de uma maneira muito similar ao Conecta para os demais cursos, né, da universidade. Então, esse projeto Conecta pensou 6 cursos, nós adquirimos, ao todo, foram 11 notebooks, em torno de 30 assinaturas de internet, que vai ficar disponibilizada para o estudante durante todo o período, e que nessa situação nós conseguimos sanar 100% das respostas que nós obtivemos no questionário que nós aplicamos para ver essas condições, né? O edital se encerrou, porque como foi passado tudo de uma forma legalizada dentro da Galtec, que é a entidade que está gerindo todos os recursos financeiros, então nós observamos que 2 novos estudantes estão precisando porque tiveram quebra do equipamento agora, essa semana, né? Então nós já conversamos e nós vamos abrir um novo edital. Então, esse é o nosso objetivo, de que a gente consiga, inclusive, atender esses 2 estudantes o mais rapidamente possível, para que eles não percam, né, durante as atividades, que já para o curso de farmácia já temos aí o início no dia 13 de julho, né, segunda-feira próxima. E caso esses novos estudantes precisem de materiais, vão ser abertos de novos editais, não só para os estudantes que já fizeram os editais? Vão ser por conta dessa demanda que nós ficamos sabendo ontem, na verdade, o objetivo é que a gente mantenha uma maneira do edital ficar o tempo todo aberto para novas inscrições, porque dessa maneira a gente consegue atender pontualmente, rapidamente, aquela demanda do estudante. Então, a partir do segundo, já está sendo conversado com a Galtec da possibilidade do edital permanecer aberto durante o período também de ensino remoto. Com isso, a gente atende demandas que poderão vir na sequência. De repente, hoje o estudante tem um equipamento, tem um problema no equipamento e está, né, precisando. Então, o projeto ele vai ficar funcionando durante todo o tempo da pandemia. Uhum. Agora, uma outra pergunta é sobre, agora, nessa primeira fase, como teremos o acesso aos periódicos da biblioteca? Que essa eu acho que é uma grande dúvida entre a gente, né? A biblioteca também, né, juntamente com o Conselho Administrativo da Universidade, pensou soluções, porque foi uma demanda nossa, de coordenadores de colegiado à Câmara de Graduação, a necessidade de que muitas disciplinas precisariam de livros-texto para que o estudante estude, né, e não simplesmente artigos científicos, e-books ou alguma outra coisa que teria, né, disponível pela internet. Então, a biblioteca, ela criou um sistema que o professor vai poder solicitar a digitalização do determinado livro que ele acha importante para a disciplina, e ele vai poder encaminhar esse documento, nesse material digitalizado, a todos os estudantes que estiverem fazendo a disciplina dele. A gente entende que digitalizar um livro-texto envolve questões legais de uso, né, de direitos autorais, e que é permitido a digitalização de 1/3 do livro, né? Porém, se o professor pedir em 3 momentos, por exemplo, a digitalização do mesmo livro, praticamente ele consegue compor quase 100% do livro, né? Então, assim, é lógico que nenhuma disciplina vai exigir ou cobrar de vocês 100% do conteúdo de um livro, mas com essa alternativa, a biblioteca, né, nos deu uma luz para que, então, essas condições do livro físico chegaram até os estudantes de forma virtual, através da digitalização. E se um professor que passou um projeto para um aluno, e esse projeto é feito pelos livros também, ele vai poder fazer essa
solicitação? O professor ele pode solicitar para qualquer atividade que ele ache importante aquele material que está naquele livro, com certeza. Agora é sobre como ocorrerão a segunda e a terceira fase. Então, as duas fases subsequentes a que nós iniciaremos na segunda-feira, são duas fases um tanto quanto incertas no que diz respeito à data de início e término da fase 2 e fase 3, bem como de como os cursos comporão os seus novos horários, considerando o número de turmas práticas que, por exemplo, nós tenhamos que abrir. Hoje, o curso de farmácia trabalha, na sua maioria, com turmas práticas, né? Se forem práticas de laboratório, a capacidade média seria de 15 estudantes. Provavelmente, na fase 2, que será uma fase considerada híbrida ainda pela universidade, onde teremos componentes curriculares sendo dados de forma remota e começaremos com atividades escalonadas presenciais, muito provavelmente nós teremos que subdividir esses grupos de atividades práticas, de repente em 6 turmas, né? Então, tudo isso a gente tem, primeiro, uma ideia de que, dependendo da data da liberação da fase 2, depende das entidades sanitárias, das instituições voltadas para a área da saúde, não é uma determinação, uma deliberação institucional. A partir do eletivo, nos restou para esse ano de 2020, que a ideia inicial é que terminemos em 25 de junho de 2021. Porém, se essa autorização ocorrer só em meados de fevereiro, março do ano que vem, por exemplo, nós temos a plena convicção de que o currículo da farmácia nós não terminamos em 3 meses, né? Por quê? Porque a composição que nós fizemos para dividir as 3 fases, a gente tentou deixar para a fase 2 e 3 as disciplinas mais importantes onde o conteúdo teórico prático sofreria uma quebra importante de dados de maneira muito afastadas umas das outras, bem como todas as demais atividades práticas que requeram a habilidade de vocês em desenvolver algo, né? Então, em ter uma habilidade mesmo, principalmente para as práticas das últimas séries, onde envolvem as disciplinas profissionalizantes, né? Então, o preparo de um medicamento, uma aula, né, de um controle de qualidade de um medicamento, uma aula de laboratório, onde eu tenho que manusear um microscópio, manusear um equipamento, manusear um material biológico, isso não dá para nós transpormos para o ensino remoto e nem temos autorização para tal. Então, nós temos uma portaria que não permite que essas práticas profissionais, essas práticas de habilidade, bem como estágios presenciais, não poderão ocorrer de forma remota. Então, hoje em dia, nós fizemos uma composição do horário pensando muito otimistamente de que as fases 2 e 3 começariam logo em janeiro de 2021, 18 de janeiro, para ser mais precisa. Com isso, nós teríamos 6 meses para tentar dar conta desta carga horária, né, que a carga horária acabou ficando um pouco mais pesada para os 2 últimos bimestres, né, para o último semestre, já visto essa composição que a gente priorizou algumas disciplinas para essa fase. Porém, a data é que entra como dúvida, né? Sem essa resposta, fica difícil dizer como que nós comporíamos o restante das disciplinas nesse momento. Uhum. Uma outra pergunta é quais as principais atividades que o CCS está desenvolvendo durante esse período de quarentena? Então, além das propostas que eu já comentei com vocês, no que tange, né, algumas pesquisas de extensão, dentro da extensão também, existem vários projetos voltados ao público para a informação da pandemia. Então, tem um que é pela vida e contra o coronavírus, ele é coordenado pela professora Mara Solange, que é a atual pró-reitora de extensão nossa, e temos também 2 projetos que acabou de passar por aprovação no Conselho de Centro, em telemedicina e telesaúde, né? Então, tem 2 projetos acontecendo, um para atendimento do público
com suspeita de Covid, com algum sintoma que possa remeter à contaminação, né, pelo coronavírus, e um outro de atendimento de pacientes ambulatoriais, para que esses pacientes que estão apenas em acompanhamento não tenham que se expor, né, inclusive pelo fato do HC, né, que é, na verdade, o AEHU, ainda estar com algumas atividades fechadas. Essa equipe da medicina tem trabalhado em telemedicina e telesaúde nessas duas vertentes para atender a nossa população de pacientes, né. Além disso, tem projetos voltados para a questão de atendimento por telefone, inclusive vários estudantes de farmácia, acho que participam desse projeto. Então, os projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, eles cresceram muito nesse período, mesmo muitos professores não estando presencialmente nos centros, a gente percebe que, assim, a criatividade, a força de vontade, o querer ajudar, está sempre, né, presente na nosso dia a dia, dentro do nosso centro, que não à toa é o Centro de Ciências da Saúde. Então, realmente, a gente preza pela saúde em todo o seu sentido. Uma outra pergunta é se o CCS realizará algum auxílio voltado para a saúde mental dos alunos e dos funcionários. E por quanto tempo? Você já falou sobre o auxílio psicológico, né? Se você puder dar uma reforçada para a gente, professora. Então, existem 2 grupos para atender essas duas particularidades, né? Então, dentro do atendimento para o estudante, a UNAD se reuniu, né? Nós fizemos uma composição de todos os coordenadores dos 6 cursos e mais professoras e professores que já participam desse NAD há um bom tempo. Existe um professor que ele é especialista em saúde mental pelo curso de enfermagem, ele é um dos componentes desse grupo, né? E através do NAD, nós estamos terminando de criar um fluxograma para que o estudante tenha um atendimento, né? Porque a ideia é que esse estudante faça um contato com o professor que ele se sentir mais à vontade. Teremos alguns professores de cada curso, não apenas um, né, além do coordenador do curso. O professor vai avaliar a necessidade desse estudante e vai dar um encaminhamento, seja para uma conversa com algum desses outros professores, seja para participar de algumas práticas integrativas que tem uma professora especialista nisso, ou seja para sugerir um acompanhamento psicológico, profissional psicológico. Até por conta dessa questão, né, com o profissional psicológico, nós estamos entrando em contato com alguns psicólogos para que eles também nos auxiliem nesses atendimentos, né? Então, teria essa conduta. Em relação aos funcionários, nós temos uma outra equipe já de psicólogos da universidade fazendo o atendimento dessa equipe. Então, seriam atendimentos distintos, mas com características similares, que seria, né, o atendimento para esse momento aí de necessidade. Como os estudantes fariam essa solicitação, professora, de atendimento? Nós vamos fazer uma divulgação dos telefones, porque a gente pensou que o WhatsApp hoje é o meio mais rápido de comunicação, né, e uma facilidade. Então, este material de divulgação, ele vai constar a relação dos docentes que são chamados, neste projeto, de docentes acolhedores. Lá terão os nomes, né, de qual curso o docente participa e o telefone de contato, né, o WhatsApp. E o estudante poderá entrar em contato com o docente que ele achar melhor, porque, inclusive, se for um estudante de um curso que se sinta melhor em falar com o professor de um outro curso, até por uma manutenção de sigilo, ele vai ter toda essa liberdade. Então, vai ser através do primeiro contato de WhatsApp e, dependendo da demanda, o professor vai dar os encaminhamentos que forem necessários. Ok. Quais as principais atividades que o CCS está... Quando eu já fiz essa pergunta, quando as aulas voltarem de forma escalonada e presencial, os alunos e os funcionários receberão máscaras, álcool em gel? Como é que vai ser? Se for, né, do entendimento das instituições sanitárias, de que mesmo havendo uma liberação para atividades presenciais, ainda haverá a necessidade dessas proteções individuais, como máscara, álcool em gel, a universidade terá que providenciar que tenham acesso a esses materiais. E sabendo que os estudantes, eles
vêm de fora, muita gente de regiões endêmicas mesmo do Covid. Como que será essa volta dos estudantes para a universidade? Vai ter amparo? Alguns dias vão ter que ficar na casa? Nós já discutimos isso em Câmara de Graduação, e o que nós propusemos é que aquele estudante que veio de uma área endêmica, né, de uma alta incidência para a Covid, ele ficará amparado por 7 dias para que ele permaneça em Londrina em isolamento. E aquele estudante que apresentar algum tipo de sintoma, né, relacionado à Covid, que também tenha vindo dessas regiões, o amparo será de 14 dias. Outra questão também é quais os planos para o retorno das aulas práticas da farmácia, considerando que muitos materiais biológicos, eles vêm do HU, né? Que é um hospital de referência para o Covid-19. Sim, todas as aulas práticas, né, que acontecem, por exemplo, para a área de laboratório, serão análise, né, os alunos acabarão entrando em contato com material biológico que não teremos como garantir a ausência completa, né, de uma contaminação. A gente tem que levar em consideração que a partir do momento em que nós propusermos essas atividades, todas as medidas de segurança sanitária também terão que ser cumpridas. Então, o laboratório terá que estar preparado para, muito provavelmente, eu ter o estudante separado um do outro com 1,30 m, que hoje é uma recomendação, mas que pode sofrer uma mudança. Teremos que ter a disponibilidade de álcool em gel em todas as bancadas, entrada e saída, de repente até verificação de temperatura na entrada dos estudantes ao CCS, né? Uma das ideias é que façamos uma barreira invisível entre o CCS e o hospital universitário, no qual nós não gostaríamos de que houvesse, a não ser em situações necessárias, a circulação dos estudantes pelo hospital, né, porque qualquer local é passível de contaminação, mas as aulas práticas, elas terão todas as medidas de segurança, como hoje, por exemplo, um funcionário que trabalha lá trabalhando com material biológico, ele também se paramenta. Então, a ideia é que nós propiciamos aos estudantes toda essa segurança. Professora, voltando a falar um pouquinho sobre a saúde mental dos estudantes e dos funcionários, por quanto tempo que vocês vão fazer essas medidas? Vai ser durante toda a quarentena, ou vai se estender? Então, Mariana, o NAD, ele já existe há uns 5 anos, e me coloco também surpresa, mesmo estando há muito mais tempo do que isso na universidade, eu não conhecia esse programa, né, até referi isso para as coordenadoras. Então, ele é um programa sem prazo para terminar. Né? Então, o NAD, ele é um programa que acontece há anos, ele é um programa institucional, inclusive ele consta na página oficial da Universidade Estadual de Londrina, então ele não vai parar com seus atendimentos, né? No que diz respeito aos funcionários, e aí eu não sei exatamente se você está se referindo aos funcionários que compõem o corpo do hospital universitário ou os servidores técnicos do Centro de Ciências da Saúde, porque são dois perfis diferentes, né? Os funcionários do hospital universitário terão o atendimento enquanto houver demanda, né? Para os funcionários do CCS, o que nós temos hoje é que eles estão trabalhando de forma remota e que os grupos de risco permanecerão em forma remota, mas não tem nenhum programa de auxílio psicológico para estes servidores técnicos que compõem o CCS. Uhum. Agora, sobre os estágios obrigatórios e extracurriculares que podem ocorrer em parceria com o CCS e com o HU, como serão realizados? Então, qualquer estágio, né, inclusive hoje estávamos discutindo isso com a Prograde, os estágios obrigatórios para o curso de farmácia que acontecem, na sua maioria, né, os profissionalizantes na 5ª série, existirão alguns documentos que precisarão existir para que ele se torne viável. Então, assim, o curso de farmácia já está há um bom tempo autorizado a liberar os estágios presenciais, mesmo sabendo que os campos de estágio para o farmacêutico são campos de estágio com risco, né? Então, assim, existe uma normativa
que regulamenta e autoriza o curso de farmácia, de medicina, de enfermagem e de fisioterapia a já realizarem o estágio obrigatório em campos de estágio. Bom, diante disso, o curso de farmácia, em reunião de colegiado, deliberou que pretendemos retornar com o estágio. Então, para qualquer área que o estudante opte a ir, e neste primeiro momento eu já digo a vocês, por mais que a pergunta esteja voltada ao HU, neste momento nós entendemos, enquanto colegiado, de que não é o mais prudente, haja vista um número importante que nós temos todos os dias de pacientes novos entrando no hospital com Boa noite. Covid. Boa noite. Boa noite, professora, minha licença aí. Boa noite. Boa noite. Então, o que nós pensamos? Cada campo de estágio para... Boa noite, professora. Boa noite. Cada campo... Essa senhora parece até o Michael Jackson. Ô, Ju, você pode tirar essas pessoas da reunião, por favor? Acho que não estão... retomando, né? Então... Tem que apertar Alt mais F4. Filha da puta. Vai te fuder, vai pra casa do caralho, eu te conheço nessa porra, eu sei quem tu é nessa porra. Podemos? Pode índio no grupo? Índio? Tem alguns que é melhor remover. Bom... Pensando nessa professora. Pensando nessa dificuldade também, muita gente pode entrar no meio da reunião e atrapalhar as aulas EAD também, né? Tomara que isso não aconteça. A UEL protegerá os ambientes só para as pessoas que, de fato, né, estão convocadas para aquele evento, então as salas serão todas fechadas, não teremos essa intervenção. Mas faz parte, né, não temos, isso não nos afeta, a gente tem tanta coisa importante para pensar, isso não nos aflige. Então, só retomando, independente do campo de estágio que nós propusemos para o estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório, o campo de estágio tem que encaminhar um documento para a UEL, primeiro que autorizando a presença do estudante enquanto estagiário. Segundo, garantindo à instituição a oferta de todos os equipamentos de proteção individual para o estudante desenvolver aquela atividade. Então, isso ficou muito claro na reunião que eu tive hoje, em que não será a UEL a responsável por disponibilizar os EPIs, até porque para cada campo de estágio, algum diferente. Algum EPI diferente. Então, assim, o primeiro ponto é que o campo de estágio se responsabilize pela oferta de EPIs e esteja autorizando a participação do estudante. Então, isso serve, inclusive, para o HU. Então, se o HU encaminhar um documento para o UEL, né, porque o HU ele é um órgão suplementar, dizendo que estaria autorizado, o estudante teria que assinar um termo de ciência também, e o colegiado solicitaria esse estágio. Então, assim, no momento, não está liberado para o HU, mas se o HU se mostrar favorável, a gente também pode começar a repensar a retomada gradativa desses estágios. Uhum. E quais as medidas de prevenção o CCS está tomando frente à pandemia, pensando na proteção do público? Do público, dos estudantes? Também, e do público que frequenta o HU também, né? Mais o HU do que o CCS, né? Ah, tá. Então, porque o que nós estamos pensando, quando nós tivemos a autorização para iniciarmos a fase 2, que é uma fase, então, que a questão presencial vai ser escalonada, nós já fizemos uma prévia de uma divisão por curso, por dia de semana para ocupar o CCS. Então, o que nós, pelo menos na questão do centro, né? Então, o que nós vamos fazer? Cada curso vai ficar com um dia de semana para as suas atividades presenciais. Vamos supor, o curso de farmácia ficou com a quarta-feira, o dia todo para as suas atividades de aula prática, por exemplo. Nenhum outro estudante de outro curso circulará nesse dia no CCS. Né? Outras coisas, nós temos que conversar com o hospital universitário para a utilização de cantina ou áreas comuns sejam feitas também de forma escalonada a ponto de evitar algumas aglomerações.
e seriam mais nesse sentido, né? Porque, assim, dentro do hospital universitário, nós estamos com um número completo de servidores trabalhando, inclusive com uma recém-contratação de mais 190 servidores em algumas áreas para atender o hospital de campanha que foi montado na maternidade que já estava construída. Então, assim, no que diz respeito ao número de servidores dentro do HU, esse número está completo e está, inclusive, aumentando por conta da demanda do atendimento dos pacientes, especificamente com Covid, considerando que o HU é um hospital de referência para esse atendimento. Muito obrigada, professora. Agora eu vou abrir para as perguntas do público. Então, a Ju que vai estar auxiliando vocês aí. Obrigada. Obrigada. Ai, primeiramente, a gente pede desculpa pelo que aconteceu, porque a gente não sabe o que a gente está tentando descobrir. Mas acaba vendo o link, não tem problema. Acontece. Eu vou fazer algumas perguntas que mandaram pelas redes sociais durante o dia de ontem e hoje também. A Camila perguntou qual foi a principal mudança na rotina do CCS. Então, o CCS hoje, ele está praticamente fechado. Então, todas as atividades administrativas do Centro de Ciências da Saúde, elas estão sendo feitas já em home office, né? Então, tanto funcionários, secretarias, porque nós temos que levar em consideração que o CCS, às vezes as pessoas meio que consideram o CCS uma coisa só. Então, o CCS é aquele, né, bloco de prédios no qual, inclusive, a biblioteca está alocada, e lá funciona toda a parte administrativa dos cursos do Centro de Ciências da Saúde, né? Então, este bloco, ele está no momento sem ocupação, porque os funcionários estão trabalhando de casa. Alguns professores, por conta da idade, estão também considerados como grupo de risco e estão trabalhando nas suas casas. Agora, se a pergunta estiver voltada aos funcionários do HU, aí o cenário, ele é outro, né? Então, os funcionários do HU, a gente se preocupa muito com a questão psicológica, principalmente aqueles funcionários que atuam na linha de frente mesmo, né? Então, aquele que manipula, que faz todo o processo no paciente, aquele que tem que entubar o paciente, que tem que colher material biológico do paciente. Então, esses funcionários, a gente procura estar sempre atento, né? E procura ajuda quando necessário, porque a gente entende que a pressão, ela é grande, né? O medo de se contaminar e toda a repercussão que essa doença tem, né, provocado nas mídias, e de fato são, né, informações reais, isso torna, né, o serviço bem mais desgastante, né? Então, por isso, a grande demanda dos vários serviços do HU em solicitar uma contratação de emergência. Então, tivemos aí a abertura de um edital para a contratação de 190 novos funcionários por um programa, né, de contrato temporário, mas que vai auxiliar muito nesse momento. A Amanda perguntou sobre os laboratórios de estágio, se eles estão funcionando, os dentro do HU, no caso, né, que são os de análise clínica. Então, tem mais alguém tocando aqui. Também, acho que eu gostaria de fazer um esclarecimento. Os laboratórios que compõem a divisão chamada LAC, são aqueles laboratórios que quem já me procurou lá no laboratório de bioquímica sabe onde fica. Lá é um laboratório de serviço do hospital universitário e está atendendo o HU, né, de todas as maneiras. Então, não houve interrupção nenhuma, pelo contrário, nós fomos credenciados a fazer o teste diagnóstico de COVID por PCR, né, por biologia molecular. Então, está sendo feito no setor de diagnóstico molecular, que fica vinculado à imunologia, e nós estamos tendo uma demanda muito grande de exames desses pacientes que chegam até lá. Então, estes laboratórios, o de hematologia, microbiologia, bioquímica, imunologia, etc., é um laboratório de serviço e atendimento ao hospital universitário. Os laboratórios de pós-graduação, onde as pesquisas estão sendo desenvolvidas, estes laboratórios, eles estão sendo ocupados de uma forma muito pouca, e na maioria das vezes a gente tem feito um rodízio, onde no máximo um aluno de pós-graduação esteja no laboratório naquele dia. Então, na maioria dos dias eles estão fechados, salvo aquelas pesquisas onde não pode haver uma interrupção. Então, mas assim, nós compusemos uma escala de trabalho para que se evite também a aglomeração dos alunos, tanto de iniciação científica quanto de pós-graduação nesses laboratórios.
Uhum. Aproveitando esse tema sobre os exames da Covid, né, a Prof. Grazi, ela falou para a gente que era para a gente perguntar para você se você tem alguma informação sobre o fluxo de resultados e se vocês conseguiram reduzir o tempo de espera para os resultados desses exames. Sim, o fluxo, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos hoje 2 tipos de testes que o laboratório tem feito, né? Um é um teste rápido para pesquisa de anticorpos, tanto IgG quanto IgM, contra o SARS-CoV-2, e o outro é o teste de PCR, né? Então, de reação da cadeia da polimerase para a identificação do vírus, né? E do material coletado pelo SWAB de pacientes. Então, os testes rápidos a gente tem focado para testar os funcionários do hospital universitário. Então, independente de ter tido ou não sintoma, o funcionário ele vai até o ambulatório que foi montado especialmente para atender funcionário dentro do HU, e o médico, então, solicita o teste rápido. Esse é um atendimento. Para aqueles pacientes que chegam ao hospital universitário com quadro característico e suspeito, o médico solicita a coleta do SWAB e este material, então, vai para análise. Para vocês terem uma ideia, no início da pandemia, no qual nós tínhamos que enviar este material ao LACEN em Curitiba, a média de tempo de retorno desse resultado era de 10 a 14 dias, né? Hoje, o laboratório de imunologia, ele libera em 24 horas esse teste. Então, houve uma melhora significativa na agilidade da entrega desse resultado para o médico e a conduta correta para qual setor esse paciente deveria ser encaminhado para o atendimento. A Pietra perguntou se, em relação às avaliações de aprendizagem dos alunos, os docentes possuem alguma orientação sobre que forma serão realizadas as atividades avaliativas e como eles avaliariam se o aprendizado dos alunos está sendo integral. Sim, além de nós termos uma série de resoluções que terminamos de votar hoje em Câmara de Graduação, que fala sobre o processo de avaliação, o Colegiado de Farmácia elaborou um documento contendo alguns balizadores internos ao curso, né? E estes balizadores, em que nós estamos chamando de orientações, elas vão compor uma série de sugestões para que o docente utilize. É lógico que não podemos deliberar ou obrigar que o docente acate as nossas orientações, mas dentro desse documento, não apenas orientações sobre o processo avaliativo, bem como quais plataformas o docente deveria utilizar, né, a quantidade de atividades síncronas em relação às atividades assíncronas, em termos de tempo mesmo disponibilizado a vocês, porque nós também já entendemos que não adianta ter um período de sincronicidade muito grande, porque não há muito o ganho de conhecimento. Então, nós vamos balizar uma série de aspectos. E, especificamente na questão de avaliação, nós temos tanto maneiras de fazer uma avaliação que se assemelhe a uma prova, como vocês estavam acostumados, quando o ensino era presencial, bem como uma série de outras ferramentas que a gente pode utilizar para avaliar o processo de ganho de conhecimento. Então, tanto o professor pode orientar o estudante a montar um determinado caso clínico, a fazer uma resenha sobre um determinado assunto que ele abordou de uma forma onde, dentro de um mesmo documento, cada estudante faz a sua contribuição e numa plataforma que fica aberta para esses estudantes, avaliação na forma de quiz, que teria que ser síncrona, mas imediatamente os estudantes já teriam o feedback das respostas e o professor já poderia fazer o comentário em relação a essas respostas. O Colegiado de Farmácia também organizou uma palestra com 2 professoras da área da educação, em que elas vão falar especificamente sobre ferramentas avaliativas no ensino remoto para os professores do curso de farmácia. Então, esse foi uma ideia que o Colegiado de Farmácia teve justamente para tentar auxiliar os professores no que tange às ferramentas avaliativas. Então, nós esperamos que o professor trabalhe de uma forma bem mesclada, com todas as ferramentas que nós sabemos, até porque cada uma conseguiria avaliar o processo de ensino-aprendizagem de uma forma que, somados, eu acho que ele se tornaria completo e nós teríamos essa resposta de uma forma garantida.
A Eloá perguntou se existe alguma possibilidade do ensino remoto ser cancelado caso os alunos sintam que eles não estão tendo um ensino de qualidade. Eu acho que, assim, esse é um ponto que, se nós formos considerar que é um calendário que está aberto para 53 cursos de uma mesma universidade, que nós temos divergências enormes na composição desses 53 cursos, características que são muito peculiares e muito particulares de cada curso. Então, de repente, uma tomada de decisão como essa que foi aventada na pergunta, precisaríamos ter isso de uma forma meio que unânime dentro dos 53 cursos da UEL, para que a universidade, enquanto instituição, tomasse uma atitude como essa. Mas, tendo em vista que cada dia a pandemia nos traz mais surpresas, não está nada engessado, né? Não podemos dizer que isso é algo que vai permanecer, que isso é algo concreto, que será imutável. Tudo pode mudar, dependendo das circunstâncias, dependendo de dados epidemiológicos, de condições tanto sanitárias quanto psicológicas da comunidade UEL. Então, assim, neste momento, para uma tomada de decisão dessa tão que teria que compor todos os cursos, não bastaria um curso apresentar esse tipo de característica, teria que ser algo visto, né, na totalidade dos cursos da UEL. A Juliana perguntou se a situação do HU, se a situação real do HU é a que as notícias estão divulgando, de que ainda temos leitos vagos na UTI, e se a situação ainda se mantém controlada mesmo, porque muita gente está dizendo que a situação é bem pior do que está sendo noticiado. Não, assim, todos os dias, dentro da intranet, que é, né, site específico do Hospital Universitário, que a gente só consegue acessar pelos computadores de lá, traz para a gente informações diárias. Então, eles, inclusive, é um link chamado Boletim Diário Covid. Lá nós temos detalhadamente quantos pacientes estão naquele dia internados por Covid, em quais setores eles estão internados, né? Quantos tiveram alta, quantos tiveram confirmação de resultado, mas estão em domicílio, e no momento o cenário não é alarmante, no momento estão controlados, lógico que temos pacientes internados, eu não posso precisar para vocês dados de hoje, porque essa semana eu ainda não estive no hospital universitário, então as últimas informações que eu obtive foram as de sábado à noite, que eu estava de plantão lá, mas tínhamos em média 38 pacientes com Covid internado, e a maioria estava dentro da unidade de moléstias infecciosas, que aí a gente entende que são pacientes com casos moderados e que não estavam em intubação. Tínhamos aí, em média, uns 12, 13 pacientes nas UTIs que estão atendendo os casos específicos de Covid. Como eu disse, são dados importantes, mas não a ponto de dizermos que não temos hoje leito de UTI. Hoje temos ainda condições de atender mais casos. O Tawane perguntou se... Ela disse assim, o HU e o CCS, HU-CCS, até onde ela entende essa união, se existe algum plano de ação para retorno nos estágios, em relação aos estágios, porque ela falou assim, desde que os estágios, como um momento essencial para o aprendizado de habilidades, e gostaria de saber se existe a possibilidade de um retorno aos laboratórios. Então, essa possibilidade, como o laboratório, talvez ela esteja se referindo ao LAC, né? Como este laboratório, ele depende, por exemplo, do hospital universitário, né, autorizar a presença dos estudantes enquanto estagiários, né? Sem esse documento, sem essa solicitação do HU ao CCS, nós não podemos liberar a entrada dos estudantes, porque se nós liberarmos, nós estaremos infringindo um artigo que foi já discutido e aprovado em Câmara, é que na fase 1, que é a fase na qual nós estamos, no que tange o calendário da graduação, não será permitida a presença de estudantes nos centros de estudo. Então, só se eu tiver uma autorização do serviço, eu consigo justificar a presença do estudante nesse momento de fase 1 dentro do hospital universitário. Perguntaram como você enxerga a importância da profissão farmacêutica nesse momento de pandemia? Bom, primeiro que eu acho que o profissional farmacêutico, nesse momento, ele tem um papel crucial em várias vertentes, né?
vocês têm percebido uma série de discussões que aconteceram no indicativo de uma determinada terapia que não tinha, por exemplo, comprovação científica, que foram aí as histórias da hidroxicloroquina e da cloroquina, né? Então, assim, o profissional farmacêutico, ele que detém todo o conhecimento, não só tecnológico da produção de um medicamento, de um fármaco, mas como também em estudos, né, de fases, por exemplo, para implantação ou para verificação da eficácia do determinado medicamento. E foi observado em uma série de estudos em que não havia nenhum tipo, né, de coisas favoráveis à utilização do medicamento. Então, este tipo de estudo, essa atuação enquanto não só a farmácia clínica, mas também o profissional farmacêutico voltado em pesquisas que estudem terapias medicamentosas, eu acho que esse é um grande campo que o profissional farmacêutico tem frente à pandemia. Então, assim, não apenas realmente derrubar medicamentos que já não tiveram uma certa comprovação, mas, de repente, mostrar eficácia de outros medicamentos que hoje já existem para determinadas condições patológicas e que poderiam ser úteis, né, para a COVID. Hoje nós sabemos que a dexametasona tem sido promissora, ela tem melhorado muito, né, as condições dos pacientes, não só esse corticoide, mas também a utilização de medicamentos antitrombóticos por conta do grande risco de trombose que esses pacientes apresentam. Todos esses dados, eles não poderiam, né, ser disseminados sem a participação efetiva de farmacêuticos nesses grupos de pesquisa que compõem, né, esses estudos. Um outro aspecto importante diz respeito ao diagnóstico, né? Então, assim, quantos outros testes novos para diagnóstico, para teste rápido, para testes sorológicos, não poderão surgir nessa fase, tendo em vista a grande necessidade que os países precisam justamente para ter uma visão do todo, né, de fato, quantos indivíduos foram infectados nessa pandemia. Hoje nós temos dados que nós sabemos que são subnotificados, né? Nós temos muitos indivíduos que com certeza já se contaminaram e que no momento não apresentam. É problema de teste, é problema de quantidade de teste. Então, este também é um papel crucial para o farmacêutico. Dentro ainda da linha de diagnóstico, uma série de outros estudos, inclusive os projetos que eu citei para vocês, que eu estou tendo a honra de participar, que envolve estudos genéticos para tentar explicar a fisiopatologia dessa doença, uma vez que ela acontece de formas tão distintas, né, dentro de uma população. Então, assim, quais variações, quais polimorfismos, quais alterações genéticas nós poderemos encontrar, seja num vírus que já está mutado e já está circulando aqui, ou até mesmo condições genéticas dos indivíduos, né? Então, informações importantes. E não poderíamos deixar de falar sobre as vacinas, né? Então, assim, o nosso grande trunfo, a nossa grande carta para que consigamos logo retornarmos ao normal, que eu gostaria muito que fosse o normal como antes e não tal do novo normal, gostaria muito que tudo voltasse realmente ao normal, sem essa vacina, e que também tem um papel fundamental do farmacêutico no desenvolvimento, na pesquisa, né? Então, assim, eu acho que o farmacêutico ele tem uma série de ações em que ele está muito presente. Até o farmacêutico nas unidades básicas de saúde, na tentativa de fazer esse primeiro atendimento, de poder colaborar com toda uma equipe de saúde no atendimento, no primeiro atendimento a esse paciente, no encaminhamento adequado do mesmo. Então, eu vejo uma série de pontos e de aspectos importantes que, sem o farmacêutico, né, nós não teríamos tanta evolução científica, principalmente considerando ser uma doença tão nova, né? Então, assim, ela é tão recente e nós já temos tanta disseminação científica acerca da Covid-19. E tenho certeza que o farmacêutico ele está inserido em todo esse processo. A Gabriela perguntou se você acha que o farmacêutico, depois de toda essa pandemia, se ele vai ser mais valorizado e mais lembrado. Olha, eu espero muito que sim, né? Porque eu acho que, principalmente a geração de vocês que está passando por um curso de graduação, para os que estão ainda, né, estudando aí, pelas perguntas, eu acho que a grande maioria ainda estuda com a gente. Então, assim, eu acho que além do aprendizado enorme que nós vamos ter acerca de conhecimento científico da doença, eu acho que a gente vai ter que ressaltar o aprendizado que foi, principalmente na geração de vocês, de aprender nessa diversidade. Então, assim, que com ferramentas que nós sempre fomos, né,
contrários, de sempre uma resistência ao ensino remoto, a gente ter a chance de observar que não foi algo negativo, e sim provocou na gente uma série de outros questionamentos, uma série de outras indagações, e que permitiram que nós buscássemos respostas para algumas perguntas. Então, por que aconteceu? Com a pandemia, nós tínhamos muitas respostas, mas as perguntas mudaram. Então, agora, novas respostas terão que ser buscadas. Então, eu acho que vocês vão sair profissionais muito mais completos do que estudantes que passaram por 5 anos letivos, sem nenhum tipo de modificação. Então, eu acho que isso também vai torná-los profissionais mais capazes, porque quando vocês saírem da universidade, muitos de vocês vão ser gestores, muitos de vocês vão ser coordenadores de grupo, vão chefiar uma equipe. E esse é o momento de nós entendermos que nós temos que trabalhar de uma forma autônoma, nós temos que amadurecer nesse processo, e isso vai nos fortalecer e vai tornar vocês profissionais muito mais completos. A Lohane perguntou qual que é a principal escolha de tratamento do HU para a COVID. Na verdade, o tratamento é mais sintomático, né, mais por conta do quadro clínico do paciente, mas o que tem sido bem recomendado é o dexametasona mesmo, né. Alguns médicos ainda prescrevem azitromicina, e aí a gente acredita que algum outro tipo de infecção é associada, mas basicamente o que tem sido, né, dispensado para 100% dos pacientes em estado grave para a COVID seria a dexametasona, e aí o uso também de heparina, que já faz parte até de protocolo para pacientes, né, graves, mas que todo um cuidado para o risco trombótico que esse vírus também promove. Tá? Agora, quanto ao uso de cloroquina e hidroxicloroquina, uma equipe médica da MI, com a equipe da farmácia hospitalar, também está desenvolvendo um estudo, né, para avaliar a eficácia ou não, porque no início da pandemia, esse medicamento ele havia sido prescrito para alguns pacientes. Então, foi feito um estudo avaliando, início e término de tratamento com os desfechos desses pacientes, mas os dados ainda não foram publicados. Gabriel perguntou como fica a situação dos alunos com estágio extracurriculares no momento em que retornar às aulas presenciais, uma vez que, com essa nova grade horária, os alunos não possuem tantas janelas. As aulas presenciais, e acredito que o Gabriel esteja se referindo à fase 3, que é quando nós teríamos uma liberação completa da presença dos estudantes, né, no campus e nos centros. Então, a gente entende que a fase 3 é a fase como se nós estivéssemos lá voltado para a primeira semana de março, onde estava tudo muito bem, obrigada. Então, o estudante, ele vai ter que, provavelmente, se organizar em relação a este estágio não obrigatório, em relação ao horário, para que ele não perca as atividades, porque daí, na fase 3, as atividades voltam a ser presenciais e toda, né, controle de frequência, ele volta a ser como era antes. A Tawane tinha perguntado aquela hora sobre os estágios, se o mesmo vale para os estágios voluntários e IC, porque, como você tinha dito, era mais sobre os estágios obrigatórios, né? Entendi. Sobre os estágios, por exemplo, de iniciação científica, se o orientador, né, se o professor orientador, ele entende que o seu aluno pode ir para o laboratório dele, né, e desenvolver alguma atividade, e o professor, ele se responsabiliza, digamos por isso, o estudante, ele tem acesso, né. Vale lembrar que dentro do CCS, nós temos só 2 laboratórios de pós-graduação que teria essa permissão, que é o LPG, que é um laboratório que fica, né, naqueles corredores que dão acesso ao LAC, e o laboratório que fica no prédio da pós-graduação, né. Voltando a falar, os laboratórios dentro do LAC, ele seria um laboratório que precisaria de autorização do HU. Esses outros 2 laboratórios ao qual eu me refiro, eles estão sob a dirigência do CCS. Então, perante o CCS, teria essa permissão. Laboratório vinculado ao hospital universitário, no momento, não. A Natália perguntou se já tem alguma data para retorno do 5º ano nas farmácias comunitárias.
Então, nós conversamos, né, como eu falei, esclarecemos algumas dúvidas. Sexta-feira tiveram os coordenadores de estágio uma reunião com a Prograde para definir alguns pontos em relação aos estágios, né, mas hoje eu me reuni com a professora Maria Elisa e acabamos tendo o seguinte entendimento: estamos autorizados, né, ao estágio, já vamos solicitar a farmácia que nós temos convênio, que é a Panvel, para que ela, então, nos organize os documentos necessários que a universidade está solicitando, documento esse no qual a Panvel mostra realmente que está autorizando a participação e a presença de estagiários nas suas unidades, bem como se responsabiliza pela oferta dos equipamentos de proteção individual, máscara, se for o caso, face shield, álcool em gel, etc., né? Nesse ínterim, o colegiado de farmácia estará encaminhando um ofício solicitando a abertura desse estágio para o curso de farmácia, e, além disso, o setor jurídico da universidade está acabando de montar um documento, que é um termo de ciência, no qual o estudante obrigatoriamente terá que assinar, dizendo que está ciente, que está retornando. Então, assim, já temos uma sinalização verbal da Panvel de que eles estão com as portas abertas para receber os estudantes. Então, logo essa documentação fique pronta, nós iniciaremos o estágio nas farmácias comerciais. A Cecília perguntou qual a sua opinião sobre o uso de ivermectina para o tratamento da Covid. Então, o pouco que eu escutei falar da ivermectina não acho suficiente para eu poder discorrer, assim, alguma opinião frente, porque eu não li nenhum artigo científico que tenha feito estudos comprovando a eficácia nos diversos grupos de pacientes com Covid. Então, assim, no momento, eu não me sinto, né, hábil para falar, porque, de fato, toda a questão administrativa do colegiado tem tomado um tempo expressivo, e eu não consegui ler algo muito acerca da ivermectina, mas, assim, do que eu tenho conhecimento, não há estudos que comprovem a sua eficácia ainda. Por fim, acho que é a última pergunta que mandaram aqui. O Camilo perguntou, não especificamente para você, prof, mas ele falou, assim, quais as medidas e ações que os alunos sugerem ou têm tomado para o retorno remoto das aulas? Eu acho que essa solicitação vem do colegiado em geral, né, e se alguém quiser depois mandar alguma ideia, o colegiado está aberto para nos ouvir sobre isso. O colegiado está aberto, com certeza, mas é uma boa pergunta do Camilo. Acho que nem a gente sabe responder, prof. Entendam quando a gente fala que às vezes não tem resposta para alguma pergunta, algumas respostas ainda não estão decididas, mas, assim, a gente tem buscado, né, na medida do possível, fazer tudo para que a gente garanta uma segurança, um conforto, tanto para vocês quanto para os nossos professores. Entendam que o colegiado ele tem uma tarefa, né, de conciliar todas as demandas de vocês, estudantes, mas também a de mais de 100 docentes que compõem o curso de farmácia. Então, assim, né, a gente tentou buscar todos os mecanismos para que houvesse o menor prejuízo possível nesse processo de ensino-aprendizagem nesse ano de excepcionalidade, né, e de que o colegiado vai estar sempre aberto para ouvi-los, para atender as demandas de cada um de vocês, para rever oportunamente a grade, caso alguma coisa não esteja caminhando conforme a ideia original. Então, eu volto a frisar, estamos num ano de flexibilização, né? Então, acho que a palavra é essa. Nós podemos, sim, fazer alguns rearranjos conforme a necessidade do coletivo, né? Então, pensemos no coletivo, pensemos numa posicionamento em que favoreça a grande maioria, tá? Mas que nós tenhamos aí flexibilidade durante esse processo que é novo para todos nós. Eu acho que é isso, prof. Se você quiser falar mais alguma coisa. Então, além disso, eu só tenho mesmo que agradecer, dizer que as perguntas, né, são muito pertinentes, foram pertinentes. Eu acho que a gente conseguiu, né, trazer um pouquinho do trabalho que o CESPESP continua desenvolvendo, mesmo com todas essas, né, esse peso
da Covid, tá? Então, assim, volto a dizer que, enquanto, né, representante nesse momento de farmácia, estamos abertos para diálogo, para dialogar com vocês, para tentar fazer o melhor possível para que todos nós ganhemos depois que tudo isso passar. E possamos aí comemorar fisicamente, presencialmente, tudo isso, depois que tudo passar. Eu queria chamar a professora Grazi para dar uma palavrinha para a gente. Tá aí, prof? Tá aí? Gente, eu quero começar agradecendo a Daniele, dizendo que foi muito esclarecedora mesmo, você tirou muitas dúvidas dos alunos, dúvidas da comunidade também, né, quanto ao papel do HU, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né. Eu quero também dar parabéns aos alunos por essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito esse momento que a gente está vivendo, porque a gente tem muita informação ruim por aí, né? E o farmacêutico tem muita informação boa para passar. Então, a gente pode assumir isso como uma função nossa também e começar a ajudar a população, já que a gente não pode ajudar presencialmente, como costumávamos fazer antes. Então, agora a gente vai por aqui, né? Então, obrigada, Dani, mais uma vez, viu? Foi muito bom mesmo, a gente estreou com o pé direito. Eu que agradeço, espero ter conseguido aí responder na medida do possível as demandas, e estou sempre à disposição de vocês, fico muito feliz mesmo pelo convite, agradeço. Muito obrigada, prof. Em nome do CRF também, a gente quer agradecer, do CRF Júnior, queremos agradecer você, e pedir para o pessoal também sempre estar acompanhando as nossas redes sociais, que vamos ter várias lives durante essas semanas aí, então fiquem de olho. Isso aí. Obrigada. Obrigada, prof. Gente, boa noite. Obrigada. Tchau.